noite, estimados irmãos, boa noite, estimadas irmãs, boa noite. É sempre uma alegria contar com a presença de todos em nossa casa de oração. Para a nossa harmonização, para que esqueçamos os nossos problemas do dia a dia, da nossa rotina, vamos fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito de Emmanuel. E a leitura diz assim: As varas da videira. Eu sou a videira, vós as varas. Jesus. O evangelista João registrou isso no capítulo 15, no versículo 5. Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Com justiça asseverou aos discípulos, nesta passagem do Evangelho de João, que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros as frondes promissoras. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas tão logo se afastem da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda a expressão nobre da existência, pulsa seu coração amoroso, repleto da seiva do perdão e da bondade. Os homens são as varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se, porque se afastam da seiva. Rolam ao chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus, à conta de sua misericórdia, para a renovação. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Que assim seja. Jesus, Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja. Rogamos a ligação com as cúpulas de proteção da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, com Maria, nossa mãe, com o patrono da casa, com guias e protetores e com as fraternidades do bem e do amor. E damos por aberto o trabalho da noite de hoje.
a leitura do Evangelho e as considerações sobre o texto com a nossa irmã Udemar. Boa noite a todos os irmãos aqui presentes, que a paz de Deus esteja sobre todos nós. Como é de praxe sempre em nossa casa, nós abrimos o Evangelho mediante as considerações que vamos levando em conjunto com o Livro dos Espíritos. E na noite de hoje nós vamos tratar do capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, e é um texto de Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, no ano de 1863, dizendo o seguinte: meus caros companheiros de estudo, os espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz: amai muito, para serdes amados. Este pensamento é tão justo que encontrareis nele tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. E mais ainda, praticando este ensinamento, vos elevareis de tal maneira acima da matéria que vos espiritualizareis antes mesmo de deixar o vosso corpo terreno. Tendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, tendes agora uma certeza: a ascensão até Deus, com todas as promessas que respondem os desejos da vossa alma. Deveis vos elevar bem alto para julgar sem as limitações da matéria e não condenar vosso próximo sem antes terdes elevado o vosso pensamento até Deus. Amar no sentido profundo da palavra é ser honrado, leal, consciencioso e fazer os outros o que se deseja para si mesmo. É procurar ao redor de si o verdadeiro sentido de todas as dores que afligem os vossos irmãos para levar-lhes alívio. É olhar a grande família humana como sendo a sua, porque essa família vós a encontrareis numa outra época, em mundos mais avançados. Os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, que estão predestinados a se elevar ao infinito. É por isso que não podeis recusar a nenhum de vossos irmãos o que Deus generosamente vos deu, o amor. Tal qual, por vossa parte, felizes sereis se os vossos irmãos vos dessem tudo do que necessitais. Dai a todos os sofredores uma palavra de esperança e de apoio, para que sejais todo amor e toda justiça. Rogamos nesse instante a inspiração do alto e que possam também os trabalhadores espirituais se utilizarem daquilo que já temos em nós de cabedal de conhecimento de anteriores existências, que é a nossa intuição, para que possamos transmitir a todos os irmãos as palavras necessárias que atenuem as dificuldades e promovam satisfação e bem ao coração. Como os senhores sabem, a nossa área doutrinária, no início do ano, decidiu que era necessário que nós levássemos a contento, juntamente com o Evangelho, o Livro dos Espíritos, porque a maioria das pessoas não tem conhecimento dessa obra. Então, nós já estamos no livro 3, no capítulo 1, nós estamos na lei divina e natural, nós estamos vendo todas as leis e nós estamos lá na pergunta 636 em diante do Livro dos Espíritos. E nós escolhemos o Evangelho justamente porque nós estamos tratando sobre o bem e o mal no Livro dos Espíritos. Então, por isso que a gente escolheu justamente o texto do Evangelho.
E diz no Livro dos Espíritos o seguinte: o bem e o mal são absolutos para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tem de fazê-lo. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Então, quanto mais evoluído o espírito, mais entendimento ele tem sobre o bem e sobre o mal. E ele vai fazer um esforço para fazer o bem e deixar o mal de lado. Na pergunta seguinte, que é a 637, diz o seguinte: o selvagem que cede aos seus instintos e se nutre de carne humana é culpável? Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é mais culpável à medida que sabe melhor o que faz. Aí Kardec faz uma observaçãozinha nessa pergunta. E ele diz assim: as circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. O homem frequentemente comete faltas que, por serem a consequência da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis, mas a responsabilidade está em razão dos meios que ele tem de compreender o bem e o mal. É assim que o homem esclarecido, que comete uma simples injustiça, é mais culpável aos olhos de Deus do que o selvagem ignorante que se abandona aos seus instintos. Olha só. E depois, para nós não ficarmos muito aquém do horário que nós temos, a pergunta 638, Kardec pergunta aos espíritos superiores: algumas vezes o mal parece ser uma consequência da força das coisas. Tal é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição mesmo sobre seus semelhantes. Pode-se dizer então que há subversão à lei de Deus? Aí respondem os espíritos superiores: ainda que necessário, não deixa de ser o mal. Mas essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma existência a outra. Então, o homem não é senão mais culpável quando o comete, porque ele compreende melhor. Então, nós vamos ver aqui, e nas perguntas subsequentes, que ele trata sobre a maneira como a gente deve de se portar, né, em sociedade, porque uma das leis naturais é a lei de sociedade. E na maioria das vezes nós temos interesses. O homem, mais ou menos, ele faz as suas atitudes em cima dos seus interesses. E nós temos que perceber que o interesse maior é nós com Deus. Porque é Ele que vai nos dar o equilíbrio, a paz, quando nós estivermos, vamos dizer, moralmente equilibrados. E aí Ele vai nos assistir e vai ficar mais fácil de Ele nos proteger. Não que Deus relegue os seus filhos porque cometem o mal, né? Não é assim. Deus sempre vai proteger os seus filhos porque Ele é Pai, né? E como disse um jovem a Jesus, né? Porque sois bom. E o que Jesus falou na sua humildade? Por que dizeis que eu sou bom? O único que é bom é o meu Pai que está nos céus. Então, nós temos que compreender que esse Deus é bom. Ele é nosso Pai, Ele vai ver o nosso íntimo, Ele vai analisar a nossa situação, Ele vai compreender que muitas vezes nós somos crianças ainda. A nossa evolução espiritual é pouquíssima. Mas se pedirá mais conta àquele que sabe mais e àquele que compreende a verdade melhor.
Então é bom que a gente saiba que nós estamos em relação uns com os outros e é necessário que a gente saiba que nós temos responsabilidades, nós temos deveres a cumprir em sociedade. O respeito. Eu posso discordar do pensamento do meu irmão, eu posso discordar do pensamento do meu vizinho, eu posso discordar do meu pensamento do meu colega, eu posso discordar do pensamento do meu governante, mas eu jamais posso faltar com o respeito. Porque quem ama, respeita. Não é assim? A gente aprende lá com os nossos pais. Pois então. Fora isso, eu escolhi um texto, né? Como os senhores sabem, a gente já comentou aqui, eu sou facilitadora há muitos anos desta casa. Comecei na área da infância e depois eu fui graduada para a área da pré-juventude e juventude. Aí, a gente, para assimilar melhor, a gente usa alguns, vamos dizer assim, teatro, histórias, para ficar melhor gravado em nós aquela mensagem. E eu escolhi desse livro, Pequenas Lições, vamos dizer assim, a história do que eu vou contar no dia de hoje. Fala sobre ética. Ética também é amor. Né? A gente saber o que se deve fazer. Né? De a gente não fazer o mal, de a gente fazer sempre o bem. Então, conta nesse livro que Tiago tinha 11 anos de idade. Se chamava Tiago Menino. E ele adorava ir para a fazenda, né, nos finais de semana, durante o final de tarde, com o pai, pescar no lago que tinha na fazenda. Só que o pai, na saída, quando estavam preparando aqueles equipamentos todos, que os senhores devem saber quais são, né? Eu ia de caniço e uma linha. Agora tem que levar a isca, tem que levar o anzolzinho, tem que botar o anzol, tem que fazer aquela coisa toda. Então ele fez todo aquele preparatório e foram para a beira do lago, lá no cais, né? Com o pai. E aí ele começou a arremessar a vara, né? E ele via que fazia aquelas ondas, né? Que faz na água. E ele ficava maravilhado com aquele... E o pai comentou com ele o seguinte, que eles não poderiam pescar carpas, porque o período de pescar carpas não tinha aberto, só ia abrir no outro dia. Então, eles foram para pescar tilápias e douradas. Aqui no sul a gente fala dourado, né? Não é dourado, no livro diz dourado. Então aqui no sul a gente fala dourado. Então, aí ele seguiu tirando a varinha, né? Para ver se chegava algum peixe no anzol com a isca. Lá pelas tantas e tanto ele fazia aquele movimento, ele sentiu que a vara vergueu. Quer dizer, ela fez aquela curva, né? E ele disse assim, tá pesado. E o pai orgulhoso de ver que o filho, né? Tinha conseguido, não tem coisa melhor quando a gente vê que o objetivo da gente é alcançado. E mais um pai com um filho, né? Porque a gente sempre quer o melhor para o seu filho. Então aí, Tiago, né? Foi puxando. Quando ele veio à tona o peixe, que fazia com as barbatanas o movimento de respiração, das glândulas e tudo mais, ele achou maravilhoso o peixe, grande, brilhoso, era uma carpa. E aí o pai olhou para ele e disse, Tiago, tem que devolver a carpa ao lago. Mas pai, nunca mais eu vou pescar um peixe desse tamanho. Ela é tão linda. O
pai pegou, já era noite, né? Já a lua estava brilhando sobre o lago. O pai pegou, colocou o fósforo, viu e diz assim: são 10 horas da noite. Para ser amanhã ainda temos 2 horas pela frente. Não podemos pegar cartas. Ele sentiu pela voz do pai que não tinha protelação. Ele, com aquele jeito que a gente tem, né? A gente pega e ele foi tirando o anzol da boquinha do peixe e colocou o peixe de novo lá. Tiago disse: nunca mais eu vou conseguir um peixe como esse, verdade. Se passaram 35 anos. Ele, um homem adulto, arquiteto, e ele diz que jamais esqueceu daquele fato, de o pai ter ensinado que o certo seria devolver a carpa ao lago, porque não estava no horário ainda de fazer a pescaria. Né? O que acontece? Ele diz que toda vez que ele tinha que fazer um contrato, toda vez que ele tinha que decidir entre o certo e o errado, ele sempre via a carpa nas mãos. Então, a gente vê que pequenas situações da nossa vida, que a gente pode dar para uma criança, ela ficará para sempre gravada em nós. E que essa história fique gravada no coração de todos vocês. Porque ética, minha gente, também é amor. E nós vemos hoje muitas pessoas fazerem de conta que não existe ética. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de falta de ética para vocês entenderem o que significa ética. Se faz um seguro, o que a gente mais vê, né? Eu, acostumada a isso, trabalho numa empresa justamente de seguros, né? O que acontece? A gente faz um seguro de um determinado imóvel, e passado um tempo a gente faz um certo valor e a gente está precisando de dinheiro. O que a gente faz? O que a maioria do pessoal faz? O que já se descobriu que fazem, porque aí eu estou falando de uma coisa que já se descobriu que fazem. Colocam fogo na casa para ganhar o seguro. Isso é falta de ética, isso é falta de amor, isso é falta de consciência, isso é falta de quase tudo do que a gente está estudando aqui sobre a lei de amor. Então, vai existir momentos que nós vamos ficar assim como dizem aqui no sul, entre a cruz e a espada. Vai chegar um momento que nós vamos ter que ver o que vamos decidir. E essa decisão, nós sempre temos que colocar o crivo do amor. Aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Ele ensinou pelo exemplo. Ele foi o exemplo para nós. Ele ensinou sobre humildade, sobre benevolência, sobre o perdão, sobre conciliação, sobre amor, sobre quase tudo que a gente está vivenciando. Inclusive, dai a César o que é de César, como nós estávamos comentando antes de fazer o trabalho do dia de hoje com um irmão que está aqui presente. Se nós estamos vivendo num mundo material onde a nossa casa tem tributos, nós temos que pagar os nossos tributos. Dai a César o que é de César. Então, nós fazemos alguns levantes, às vezes, a respeito de coisas que a gente sabe que é dever fazer. E a gente não aceita. Mas nós temos noções demasiado
entender que é preciso que a gente também valorize o pagamento, porque é com esse valor que vão se fazer determinadas obras e vai se beneficiar nós mesmos, no lugar onde nós estamos inseridos. Então, quero dizer para os senhores que, se os senhores gostaram da história do dia de hoje, né, que está nesse livro Pequenas Lições, que é uma coletânea da editora Soler, né? E aqui tem para pré-juventude, juventude e até os adultos como eu. E que as noções sobre a lei de amor que nós estamos lutando aqui, que é a lei natural, né? Nós estamos, nesse instante nós estamos falando sobre o bem e o mal. Nós vamos ir para a primeira lei, que é a lei de adoração. Nós vamos ver semana que vem. E essa lei de adoração é aquilo que a gente faz em relação de nós com Deus. Que essa tem que ser a primeira matinal. Os senhores aqui lembram de fazer a primeira prece da manhã, quando acordam, que felizes somos nós que ainda estamos encarnados e temos um corpo e estamos vivos para executar as nossas tarefas? São gratos a isso, né? Então a gente precisa fazer essa gratidão, porque começa no primeiro horário que a gente acorda essa ligação nossa com esse Pai, que é tão bondoso, que nos tira de tantas situações aflitivas, que nos livra de tantas coisas. Os senhores não têm noção da quantidade de coisas que Ele nos livra. A gente acha que está, né? Estamos aí vivendo em liberdade e estamos, né, num turismo. Não é turismo, como diz Emmanuel. A vida nossa não é turismo. É muita responsabilidade. Emmanuel diz isso. Então, que a gente perceba tudo isso e que quando nós nos sentirmos, vamos dizer assim, frágeis, pessoas que passam por dores, que nós voltamos o nosso pensamento para o passado e vem aos nossos olhos as lágrimas, que às vezes sentimos uma dor no peito porque o nosso coração parece que se comprime dentro desse peito, né? Que a gente lembre desse Pai, que Ele vai nos levar nos braços e nós vamos nos sentir melhor, que tenhamos essa confiança. E se nós estamos opressivos, se nós estamos subjugados sobre alguém que a gente não sabe, que a gente não vê, que a gente possa orar por esse alguém também, porque talvez ele não saiba o que está fazendo, como disse o Livro dos Espíritos hoje. A gente só pode apontar o dedo, a gente só pode fazer análise quando nós estivermos numa capacidade maior de entendimento. E Deus vai cobrar mais daquele que sabe do que aquele que ainda não conseguiu entender as coisas. Então, sintam-se protegidos por Deus todos os dias de suas vidas. E eu estou falando aqui tanto para encarnados quanto para desencarnados. Eu estou falando aqui para criança, para jovens, para adultos, para idosos e para a melhor idade como eu. Né? Nós estamos na melhor idade. Né? Então, recebam essa bênção dessa noite. Levem aos seus familiares tudo que receberem nesta noite. Os benefícios que Deus está distribuindo a cada um nesta noite. A paz que vão encontrar em si de saber que fizeram o dever que deveriam de fazer. Não tem coisa melhor do que a nossa consciência tranquila. E aqueles que não têm,
vezes é necessário que se perdoemos. Nós temos que nos perdoar muitas vezes. Porque aquilo que passou não tem como refazer. Não tem como. Voltar atrás e ir lá reparar aquilo que a gente fez. Mas daqui para frente a gente fazer diferente. É essa situação que a gente precisa levar em conta. E o que a gente fizer hoje vai ser o subsídio para o futuro. Pensem assim. Tudo de bem que a gente consegue ter, obter, fazer, vai ser a estrada luminosa que Jesus nos disse que seria dado para nós se nós entendêssemos a lei de amor. E como é difícil amar. Virou até poesia, né? Como é difícil amar. E tudo tem a ver com aquilo que eu falei lá no início. Por causa que todos nós temos alguma coisa, nós queremos adquirir alguma coisa, ou nós achamos determinadas coisas. Então, neste momento, rogo a este Pai que abençoe a cada um, que lhes dê muita paz, muita energia boa e que transmitam a todos os seus familiares. E que possam sempre volver os seus olhos a Deus, dizendo: Senhor, eu aprendi mais uma lição no dia de hoje. Muita paz e muita luz. Nós agradecemos as considerações do nosso irmão Guimarães e passamos a continuidade dos nossos trabalhos. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, que exerceis a sublime missão de assistir aos encarnados e ensinar-nos o caminho do progresso, que é o bem e a verdade. Sustentar-nos nas provações desta vida, auxiliar-nos a cumprir os desígnios da justiça de Deus e a purificar os nossos sentimentos. Desviai de nós os maus pensamentos para não darmos acesso aos espíritos que, por seu atraso, permanecem na maldade e induzem os homens ao mal. Iluminai a nossa consciência, a fim de conhecer as nossas faltas, e afastai dos nossos olhos o véu do orgulho e da vaidade, que nos impediria de percebê-las e confessá-las a nós mesmos. Espíritos que vos interessais por nós, e sobretudo vós, nosso guia espiritual, fazei com que sejamos dignos de vossa benevolência. Conhecedores como sois das nossas necessidades, auxiliai-nos, nós vos rogamos, para que elas possam ser satisfeitas segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Que assim seja. Contando com o pensamento de todos os presentes, com a equipe médica do espaço, com o Dr. Bezerra de Menezes, com os técnicos da fluidificação, vamos solicitar que as águas que estão sobre a mesa recebam os eflúvios de harmonia, de paz, de equilíbrio físico, de equilíbrio espiritual. Que ao fazermos uso dessas águas, possamos ter atendidas as nossas necessidades. Que assim seja. Meu Deus, se for da vossa vontade, dignai-vos servir de nós, apesar de indignos, para aliviar o sofrimento dos nossos irmãos, pois temos fé no vosso amor. Permiti, pois, que os bons espíritos nos envolvam em seus salutares fluidos e que possamos transmitir aos nossos irmãos. Desviai de nós qualquer pensamento de orgulho e de vaidade, que eles possam alterar a pureza e desvirtuar os nossos desejos. Que assim seja. Que assim seja. Convido os irmãos em condições para fazermos o passe quântico. Rogamos neste instante as graças de nosso Divino Pai, as bênçãos de nosso irmão maior,
nosso Jesus, nosso mestre, nosso amigo, os bálsamos de Maria, nossa doce mãe, que possamos ser envolvidos em uma energia benéfica, em eflúvios dulçurosos, em harmonia e paz. Que a tua vontade se faça, Divino Pai.